Fala pessoal, sou eu, Taê, do Entre Capítulos, e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês dicas práticas de como melhorar o seu hábito de leitura ou de como começar a ter um hábito de leitura. Se você quer ter um hábito de leitura, se não está conseguindo organizar a sua rotina talvez, ou o modo de como você lê os seus livros, esse vídeo aqui é para você. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o verdadeiro hábito de leitura. Porque quando você começa a ler, algumas pessoas acham que você tem que ler muito ou você tem que ler todos os dias. Mas isso acaba também afastando algumas pessoas de realmente conseguir ter o seu próprio hábito de leitura. Uma dica que eu quero dar aqui para vocês sobre isso é que ninguém começa lendo muitos capítulos ou lendo um livro inteiro em uma semana, em alguns dias. Um hábito de leitura começa aos poucos. Se você tem uma rotina muito cheia de estudo e trabalho, ou só estudo, enfim, se você tem muitas obrigações durante a sua semana, se você conseguir organizar algum tempo ali para você descansar e ler 10 páginas também é ler, faz parte de um hábito de leitura, e é isso que eu indico aqui para vocês. Você tem que ter o seu próprio ritmo de leitura que funcione e que flua a leitura para você, porque ler não é para ser uma obrigação, ler é para ser divertido e para acalmar você, para fazer você relaxar. É isso que eu penso de leitura como leitora. Hoje em dia eu leio mais capítulos, leio mais páginas, porque eu já tenho uma rotina de leitura. Eu consigo organizar bem como eu vou ler. Geralmente eu leio um pouco de manhã, antes de fazer as minhas coisas, e à noite também, depois de tudo. Às vezes eu também consigo organizar, ler 2 livros, mas se você não consegue ler 2 livros ao mesmo tempo, tá tudo bem também. Mas hoje em dia eu consigo também separar na minha cabeça as histórias, mas eu gosto de ler um livro de manhã e um livro à tarde ou à noite, que isso me ajuda também a separar e dar prioridades daquele determinado tempo para cada livro. E isso é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, se organizar no seu próprio hábito, botar suas metas reais que você consegue ler hoje em dia. Pode ser um capítulo, pode ser 2 ou 10, pode ser por página também, você define metas por páginas. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu até tenho aqui do meu lado um livro que tem uma marcação que eu gosto de fazer, é separar a minha leitura por post-its, e esses post-its são tipo minhas metas de leitura, quanto eu quero ler, ou por dia, ou por semana, talvez, eu separo e eu decido na hora que eu vou ler, se eu quero ler até a primeira parte, até o primeiro post-it, aí vai ser uma meta batida, e assim eu sigo até o final do livro, e isso também funciona bastante para mim. O próximo tópico que eu quero trazer aqui para vocês é: escolham leituras que fazem sentido para vocês. O que significa isso? Geralmente, quando você vai começar a ler, são vários gêneros que a gente sabe que existe: romance, romantasia, fantasia, terror, suspense, enfim, vários gêneros. E uma dica que eu gosto de dar para quem me pergunta por onde começar se você tem um livro favorito de um gênero favorito, é bom você começar a ler seu livro com o mesmo gênero. Se você gosta muito de ver filmes de terror, leia suspense. Se você gosta de filmes de suspense ou fantasia ou ação, ficção também, geralmente é um gancho que você já gosta, já conhece por causa dos seus filmes favoritos, e provavelmente você vai gostar desse gancho nas suas leituras. Não escolha livro
porque ele tá hypado, você vê muitas pessoas lendo, porque isso já aconteceu comigo como leitora. Escolher um livro que estava muito hypado no momento e eu não consegui ler porque não era um gênero que eu gostava, não senti uma dinâmica boa ou talvez, não sei, não consegui ler. Isso já aconteceu comigo. Então não escolha o livro só porque ele tá hypado. Respeite o seu gosto atual. É um ponto muito importante, foi como eu falei pra vocês vão gostar provavelmente do mesmo livro que você gosta, dos seus filmes, no gênero que você já tem afinidade. Já aconteceu comigo de escolher o livro certo. E é totalmente diferente quando você começa uma leitura e ela flui naturalmente do que uma leitura que você tá se obrigando a ler porque todo mundo tá lendo. É muito bom quando isso acontece, de você ler e gostar e fluir e se sentir um apego à história do livro, ao livro em si, do que só ler porque tá hypado e não gostar. É totalmente diferente as experiências. E essa é a segunda dica que eu deixo aqui para vocês. Leia os mesmos gêneros, geralmente, de livros, de filmes para livros, vai funcionar com você. O próximo tópico que eu quero trazer aqui para vocês é: defina um momento para ler específico. Por quê? Quando você começa a fazer uma coisa todo dia no mesmo horário, o seu corpo, sua mente já entende que aquele horário é para aquilo. E essa é uma dica muito boa que eu posso dar para vocês. Definir um momento exato ou antes de dormir. Pode ser uma boa dica para vocês. Geralmente eu uso muito também antes de dormir. Ou no transporte, se você leva um caminho muito grande para chegar até o seu trabalho ou até a sua faculdade, você pode ler também através ao tempo que você está no transporte até as suas obrigações. É uma boa dica também que eu posso dar para vocês. Ou também antes de levantar, antes de sair da sua casa para fazer suas coisas, suas obrigações. É uma boa dica também que eu quero deixar aqui para vocês. Ler também pausas curtas. Se você tem algum pequeno momento ali no seu dia que você consegue parar um tempinho para ler, isso ajuda muito a você ter um momento fixo. Sua mente já vai entender que aquele momento é para você ler e relaxar. Essa é uma boa dica que eu posso dar aqui para vocês. O próximo tópico do nosso vídeo é: defina as metas de leitura reais. Foi como eu falei no começo, você como leitor, se você está começando agora, ou se você está numa ressaca literária, lia muito antes e parou e está numa ressaca literária e quer voltar a ler, não adianta você pegar um livro de 900 páginas e querer ler ele em pouco tempo, porque isso vai acabar fazendo você pensar que não está conseguindo bater as suas próprias metas e você vai desistir das suas leituras. O que você pode fazer como leitor, se você sabe que você só lê 10 páginas por dia, ou 5, ou 20, faça como você é acostumado e você se sente bem, porque leitura é para ser leve, é para você se relaxar, é para você se divertir, não é obrigatório, ninguém tá ali obrigando a ler. Você que quer ter essa vontade de ler, você que tem uma curiosidade, então não precisa querer botar metas que você não vai realizar. O hábito, ele cresce com pequenas vitórias, e se você ler por dia 5 páginas ou 10, isso já é uma vitória, e no fim você vai conseguir terminar o seu livro do mesmo jeito que uma pessoa que leu ele todo em poucos dias. No fim, a história vai ser a mesma e você vai ter terminado junto com outras pessoas que já leu, ou rápido ou devagar, mas o importante é ler. A nossa próxima dica é: diminua as distrações. Porque isso, eu principalmente posso falar, porque isso atrapalha muito na hora que você quer ler. Quando você começa a ler, se você tiver em um ambiente com barulho, ou se você não se sente confortável nesse ambiente, ou se seu celular está com a internet conectada e você fica vendo as notificações chegando, isso tudo pode distrair você ali na hora que você for ler. O que é bom fazer para isso não acontecer é colocar o seu celular em modo avião. Se você é o tipo de pessoa que não consegue se segurar quando a notificação chega, é bom colocar em modo avião. Ou diminuir o barulho da TV, geralmente, se você tiver uma TV
que esteja ligada, isso pode atrapalhar também, porque você vai se distrair. Isso já aconteceu comigo, me distrair com coisas que estiver passando na TV. Eu gosto de desligar a TV. Se você é uma pessoa que não consegue ler também com fone de ouvido, é melhor também evitar. Eu, particularmente, eu gosto sim de ler com fone. E eu gosto de colocar, geralmente, playlists relacionadas com o livro, se já tiver um livro que já tem uma playlist, ou músicas que tem a mesma vibe. Se eu estiver lendo um livro de fantasia, eu gosto de botar sons que leve você junto com o livro, sons que faz você pensar em fantasia e mundos diferentes. Às vezes, não é que você não tem tempo para ler, às vezes é só o excesso de distrações que atrapalha você e a sua leitura. Por isso, essas dicas podem ajudar você a ter um hábito melhor na hora que você for ler. O nosso próximo tópico que pode nos ajudar a ter um hábito de leitura melhor é torne sua leitura prazerosa. O que isso significa? Na hora que você for ler, se você preparar, talvez depois de um dia muito cansativo, você preparar um chá, se você é uma pessoa que gosta de tomar alguns chás que faz você se acalmar, de camomila para relaxar. Música também no ambiente, uma música de fundo pode ajudar, ou até mesmo um café, se você ama tomar um bom café, isso também pode fazer você relaxar melhor e você conseguir começar a sua leitura e ela fluir de uma maneira muito boa. Um local confortável sempre vai ser uma das melhores alternativas ali para se você quer ter um hábito de leitura ou também ler sem pressa. Geralmente, a gente como adulto que tem várias responsabilidades durante a semana, sempre estamos com pressa, sempre temos que fazer as coisas com muita rapidez. Mas na hora da leitura, você não precisa ter essa pressa, porque é o seu momento de relaxar, você já cumpriu tudo que você tinha para cumprir na semana ou no seu dia, e é o seu momento só para você ler, relaxar, botar uma música, tomar um café. Porque quando a gente tem um hábito de fazer alguma coisa agradável que a gente gosta, nosso corpo já entende que aquilo vai ser bom pra gente, vai fazer você relaxar, vai fazer você feliz, e a nossa mente e nosso corpo já entende que isso vai funcionar, e você sente uma vontade de ler, fica feliz com aquilo e não vê a hora de começar a ler. Essa é uma boa dica que eu posso dar para vocês. Para mim, ler é uma terapia, eu posso dizer isso para vocês. Eu comecei a ler especificamente no tempo de uma greve da faculdade, como a gente tinha uma rotina muito corrida de sempre estar estudando, sempre estar focando com provas, e do nada teve uma greve na faculdade na época, e eu comecei a ler, e até hoje eu não consigo parar de ler. Se eu passar algum dia, provavelmente no próximo dia eu já vou estar lendo, e é uma maneira muito boa para mim. Eu vejo a leitura como se fosse uma terapia. E quando eu vou ler, eu fico muito feliz, porque eu tenho um tempinho livre para ler e isso me faz muito bem. Nosso próximo tópico é: não tenha medo de abandonar um livro. Eu, como uma leitora que já leio há bastante tempo, eu posso dizer para vocês que tá tudo bem se você abandonar um livro. E é isso. Às vezes você só não tá na vibe do livro. Já aconteceu comigo muitas vezes, pegar um livro, começar a ler e largar. E depois voltar para a leitura e continuar e tá na vibe e fluir muito bem. Ou simplesmente às vezes eu desisto e nunca mais volto pro livro. E é isso, e tudo bem. Isso acontece com todos os leitores. Que isso é normal. Ler com obrigação também faz você abandonar. Então, não se cobre tanto porque você abandonou um livro. Essa é uma das dicas que eu posso dar para vocês como uma leitora, e eu já abandonei vários livros. Tenho vários na minha estante abandonadas e tá tudo bem. Isso não faz você menos leitor porque você abandonou o livro, só você não tava no momento e não tava na vibe de ler aquele livro. Outro tópico que eu quero deixar aqui para vocês que me ajuda bastante é: acompanhe o seu progresso. Como uma leitora, eu gosto de organizar as minhas leituras por metas. Durante o mês, eu boto uma meta, vamos dizer, de 3 livros, e eu gosto de dividir eles por capítulos e dias. Geralmente eu gosto de organizar minha leitura assim, porque eu sei exatamente no tempo que eu vou terminar aquele livro.
Se eu não terminar também, tá tudo bem. Acontece de você terminar um pouco depois, de você organizou, teve algum imprevisto ali na sua vida e você terminou depois e tá tudo bem. Mas plane de leitura. Se você é uma pessoa que gosta de deixar as coisas todas organizadas por data, por mês, o que você quer ler em cada mês, em cada dia, quantos capítulos você quer ler, isso me ajuda bastante. Isso funciona e pode funcionar também para você. Eu gosto muito de organizar as minhas leituras assim. Note, o Trello pode ser uma opção para você de aplicativo. Eu, particularmente, uso muito o Maratona app hoje em dia. Eu comecei usando o Scooby, só que eu não uso tanto hoje em dia porque deslogou da minha conta e eu não queria criar outra porque eu tinha um apego, talvez, à minha antiga. E eu parei de usar o Scooby, mas também o Scooby é uma boa opção para você que gosta de colocar suas metas. E isso vai funcionar porque você, quando vê a sua meta fluindo, que está funcionando, isso motiva você a ler mais. Isso ajuda você a visualizar suas metas acontecendo, fluindo, e você se motiva mais. Com o Maratona PP você também consegue organizar ali as suas leituras, o que você está lendo e os porcento das suas leituras ou as páginas também. Ver o seu progresso fluindo, funcionando, motiva muito você como leitor. E a nossa última dica para o nosso vídeo sobre hábito de leitura, como criar um hábito pessoal seu, tenha conexão com outros leitores. Eu, particularmente, gosto muito de falar de livros com vocês aqui na internet. Já faz 2 anos que eu crio conteúdo sobre livros. Para mim, parece que foi ontem que eu comecei a falar aqui para vocês, postar nas minhas redes sociais sobre as minhas leituras. Eu comecei postando, inclusive, com o meu Scooby, enquanto eu estava em relação às páginas, a porcentagem do livro, alguns comentários. Eu comecei assim, e até hoje eu tô aqui falando de livros para vocês, depois de 2 anos, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Às vezes, ter uma conexão com outros leitores ajuda você a ter ali, criar um hábito de leitura melhor, onde você pode encontrar outros leitores. Gente, o mundo de Bookgram, BookTok é muito grande. Tem muitas pessoas que leem e gostam de postar, de fazer resenhas. Tem várias pessoas também que têm clube do livro para conversar sobre, definir uma leitura por mês e ler juntos. Você acaba criando conexões com outras pessoas que têm um hábito de leitura. Às vezes ajuda você a descobrir outros gêneros legais que você não sabia que gostava. Isso ajuda você a explorar um universo muito grande que é sobre livros. É isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acredito que uma dessas dicas vai funcionar sim para você. Leia no seu ritmo, do seu jeito. Pegue alguma dica que eu dei aqui e aprimore ela para que fique do jeito que você se sente confortável. O importante, no fim, é você conseguir ter, sim, a sua leitura em um ambiente confortável e que você consiga se divertir e relaxar com o seu livro. E me conte aqui nos comentários qual dessas dicas você vai tentar primeiro, ou se você já tentou alguma dessas e não deu certo, mas eu deixei outras opções aqui para você como leitor tentar. E é isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira e até o próximo vídeo do canal.